Galerinha, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar um novo mini módulo de morfologia. Então nós estamos trazendo alguns vídeos para que vocês vejam qual é a proposta do canal e para que vocês, quem sabe, se incentivem a ter mais um pouco de língua portuguesa, de matemática comigo, professor Marcelo Sampaio, e com o professor Felipe Araújo de matemática, certo? Vamos lá então ver processo de formação de palavras. Duas questõezinhas. Queridos, eu tenho alguns processos de formação de palavras que vão ajudar a criar palavras na língua portuguesa. Eu tenho uma derivação prefixal, eu tenho derivação sufixal, eu tenho derivação prefixal e sufixal, parasintética, tenho uma derivação imprópria, derivação regressiva, composição por justaposição, composição por aglutinação, composição por hibridismo. São nomes que provavelmente você já tem ouvido falar em algum momento de sua vida escolar, de ensino fundamental, de ensino médio, certo? Porém, aqui hoje eu trouxe duas grandes batalhas que se travam em relação a este assunto, que são derivação prefixal e sufixal versus derivação parasintética. E uma outra dúvida que paira muito sobre a cabeça dos concursantes é imprópria versus regressivo. Começarei a falar sobre imprópria e regressiva. Cantar é um verbo. Cantar é um verbo da língua portuguesa. Eu posso dizer eu canto, tu cantas, ele canta. É uma ação. A partir do momento que eu coloco esse cara aqui, este artigo, vocês vão decorar isso, vocês vão me ouvir falar por bastante tempo ainda sobre. Artigo é chamado de elemento substantivador. Então, se esse o é artigo, cantar vai ser o quê? Substantivo. O o, como artigo, ele tem o poder de transformar a palavra seguinte em substantivo. Veja bem, mudou-se a classe gramatical da palavra. Era verbo, tornou-se substantivo. Para que tal ato acontecesse, perdeu-se alguma coisa na forma da palavra? Perdeu-se R? Mudou-se vogal? Absolutamente nada. Se não se mudou nada, nós temos uma derivação imprópria. Mas eu teria como transformar este cantar verbo em substantivo com perda estrutural na palavra. Entenda comigo. Se eu pusesse o canto, este o também seria artigo, elemento substantivador. E canto também seria o que nós chamamos de substantivo. Só que em relação a cantar, para que se tornasse substantivo, o cantar precisou perder o R, mudar a vogal. Isto é, houve uma mudança estrutural para que se tornasse outra classe gramatical. Então, em via de regra, é o seguinte: mudou a classe gramatical e não perdeu nada? Imprópria. Mudou a classe gramatical e perdeu R? Regrediu. Se regride, derivação regressiva. Show? Então, a mudança de classes gramaticais ela será evidente nos dois processos, mas, claro, de maneira diferente em relação à morfologia de cada uma dessas palavras. Certo? Bem, claro que a derivação imprópria, ela não muda somente de verbo para substantivo. É qualquer mudança. Se eu tenho, por exemplo, a palavra verde, que é um adjetivo, cadeira verde, caneta verde, quadro verde, ela qualifica o substantivo. E se eu puser antes dela o artigo, elemento substantivador, como você pensou, este o será capaz de substantivar a palavra verde, tornando-a substantivo. Legal? Então, verde era adjetivo, tornou-se substantivo, não perdeu nada, derivação imprópria. A derivação imprópria, então, ela consiste em uma mudança de classe gramatical sem perda de estrutura da palavra. Se eu tiver um substantivo, virar adjetivo, se não perder nada, derivação imprópria. Agora, se eu tiver um verbo e se tornar substantivo porque perdeu R, se perde regride, se regride é regressivo. Ok? Vamos nós. Marque a alternativa em que haja derivação imprópria e regressiva. Você percebe que ele não pediu respectivamente, então ele não quer necessariamente na mesma ordem, tanto faz. O meu canto não se dirige às musas, nem às paixões antigas. O meu canto vem de cantar. Era cantar, virou canto. Se perde, regride. Se regride, derivação o quê? Regressiva. Então, nós já temos regressiva na letra A. Paixões antigas, ele grifou antigas.
Você percebe que paixões antigas são paixões que não são novas. O antigas ele qualifica paixões. Se qualifica, ele vai ser um adjetivo. Agora você percebe que antigas não deixa de ser uma classe gramatical para se tornar adjetivo. Antigas é uma qualidade, é uma característica inerente a algum objeto ou algum ser. Então, aqui nós não temos derivação nem regressiva, nem imprópria, pois o pré-requisito para que se existam esses processos é justamente a mudança de classe gramatical, que não houve neste caso. Então, a letra A não pode ser o nosso gabarito. B de bola. A escola deve ser um lugar de interação social. Escola viria de escolar. Mas perceba, cantar é verbo, escolar não seria verbo. Eu escolo, tu escolas, ele escola. Não, escolar é adjetivo. Ônibus escolar. Para que nós tenhamos regressiva, anote isso, pois é importante. Você obrigatoriamente tem que ter um verbo que se torne substantivo. Beleza? Não é o caso da letra B, então não pode ser a nossa derivação regressiva nem imprópria. Lugar, esse um é artigo, elemento substantivador, lugar é substantivo, não deixe de ter sua classe gramatical, então lugar continua, permanece sendo um substantivo. Não há alteração, não pode ser imprópria e nem regressiva. A menina mulher precocemente fez uso de maquiagem. Todas as vezes em que eu estiver na dúvida para saber se uma palavra é substantivo ou adjetivo, eu coloco depois de um artigo, e aí será um substantivo. Se eu puser ao lado da palavra pessoa, será um adjetivo. Então, pessoa antiga, antiga é adjetivo. Porém, pessoa mulher fica um pouco esquisito. O correto é a mulher. Mulher é substantivo. Mas aqui foi submetido a um outro processo. A menina mulher. Falar que existe uma menina mulher é uma pessoa mais nova, mais madura, com características de mulher. Então, menina é substantivo na frase e mulher tem que se tornar adjetivo, por ser a qualidade da menina. Mas nós acabamos de ver que mulher é substantivo. Apenas virou, neste caso, adjetivo para satisfazer a frase em que se encaixa. Então, se houve mudança de classe gramatical do substantivo para adjetivo e não se perdeu nem letra, nem som, não se perdeu nada, não se perdeu R, eu tenho aqui o quê? Uma derivação imprópria. Regressiva seria se nós perdêssemos o R. Não foi o caso. Precocemente fez uso de maquiagem. O uso vem de usar. Eu uso, tu usas, ele usa. Era usar. Verbo. Tornou-se substantivo, uso, mas para tal, perdeu-se o R. E se perde-se R, a derivação vai ser regressiva, de verbo para substantivo, gabarito letra C. Amar é colocar as necessidades. Necessidades, nós temos aqui sufixo, é aquilo que é colocado depois da palavra. Se é sufixo, derivação sufixal. Amar é colocar. Continua sendo a ação que eu pratico de amar. Eu não pus um artigo. Se eu pusesse o amar, aí sim, amar deixaria de ser verbo para ser substantivo e nós estaríamos diante de uma derivação imprópria. Amar ali não muda a classe gramatical, portanto, a letra D também não pode ser o nosso gabarito. Gabarito letra C. Tranquilo, né? Olha só, esta questão de regressiva e imprópria é bastante abordada em concursos, então a gente não pode dar mole para isso. Recapitulando. Mudou a classe gramatical, perdendo R de verbo para substantivo, se perde, regride. Se regride, a derivação é regressiva. Mudou-se a classe gramatical e não se perdeu absolutamente nada na forma da palavra. Derivação imprópria. Legal? Vamos lá, vamos à próxima questão. Meus queridos, pois bem, falei a vocês sobre a diferença de derivação regressiva e imprópria e agora nós falaremos sobre prefixal e sufixal e derivação parasintética. Qual seria esta diferença? Acontece que na língua portuguesa, quando eu tenho prefixo e sufixo juntos na palavra, elas podem ser tanto prefixal e sufixal quanto parasintética. Então, se eu tenho uma palavra como deslealmente, o bizu é retirarmos o prefixo para saber se a palavra vai ter sentido. Prefixo é aquilo que eu coloco antes do radical da palavra. Então, deslealmente. Lealmente existe? Sim, agiu lealmente.
Se eu retiro o prefixo e a palavra faz sentido, a derivação é prefixal e sufixal. No entanto, se eu pego uma palavra como anoitecer, você perceba que ela deriva da palavra noite. Anoitecer. O bizu é tirar o prefixo, certo? A palavra anoitecer faz sentido para você? Não, anoitecer é ruim. Se não faz sentido, derivação parasintética. Só isso. Porém, nós temos um caso que pode nos facilitar, um macete, um bizu, que pode nos facilitar a vida se nós pusermos em prática na hora de encontrar a parasintética. É o seguinte: afixos parasintéticos. É evidente que você vai se utilizar deste bizu que acabo de dar. Tirei o prefixo e fez sentido, prefixal e sufixal. Tirei o prefixo e não fez sentido, parasintética. Porém, se houver na palavra o prefixo a unido aos sufixos a e ecer, não há dúvida alguma, certamente estaremos diante de uma derivação parasintética. Então, a mais a. Exemplos: alistar, acampar, anoitecer, adoecer. Então você percebe que aqui é quase tal como uma fórmula. Se nós encaixarmos a palavra no prefixo a e nos sufixos a e ser, nós teremos uma derivação parasintética. É evidente, é óbvio, é claro. Se eu tiver, no entanto, eis, em e em, também juntos ao sufixo a e ser, também estarei diante de uma derivação parasintética. Exemplo: emagrecer, engordar. Então não tem errado, gente. Viu o prefixo a mais sufixos ar e ecer, parasintética. Viu o prefixo e suas variantes mais sufixo ar e ecer, parasintética. Tranquilo? Vamos matar a questãozinha então. Pois bem, marque a alternativa em que as palavras sejam formadas respectivamente por parassíntese, que é a mesma coisa que derivação parasintética, e derivação prefixal e sufixal. Coloquemos agora o nosso conhecimento em prática. Amarelar, tome cuidado. O bizu deve ser usado, mas com cautela. Não adianta você chegar aqui e falar AA, parasintética. O professor disse, foi o Marcelo que falou, lá no bisurado concurseiro. Amarelar vem de amarelo. Então este A não é um prefixo, ele faz parte do radical. Então aqui nós só temos o que? Sufixo, derivação sufixal apenas. Letra A não pode ser o nosso gabarito. Sim, deslealdade, se eu tiro des, lealdade existe, prefixal e sufixal. Mas como não pode ser letra A, já eliminamos esta alternativa como resposta. Esverdear vem de verde. Opa, vamos nós então. Verdear existe? Não, parasintética. Ou, mais imediatamente ainda, eis mais a, lembra do bizu? Parasintética. Show? Descobrimento vem de cobrir. Des e mento, sufixo e prefixo. Aqui não tem jeito, eu vou utilizar o bizu da retirada do prefixo. Cobrimento existe? Não, claro que existe. Cobrimento é sinônimo de cobertura. Então, se cobrimento existe, derivação prefixal e sufixal. Perceba comigo, esta aqui é parasintética, esta é prefixal e sufixal. Foi o que a questão solicitou? Sim. Gabarito, letra B de bola. Legal? Vejamos por que não podem ser as outras. Insustentável, vem de sustento. Tirei. Sustentável existe? Sim. Prefixal e sufixal. Respectivamente, ele quer que nós tenhamos parasintética. Se a primeira não é parasintética, letra C não pode ser o nosso gabarito. Descampado, ele quer que a primeira seja parasintética. Vejamos, vem de campo. Vou tirar o des. Campado existe? Não. Derivação parasintética. Até agora, encaixou-se. Abreviar, vem de breve. A mais A, derivação parasintética. Ok? Então, nós temos duas parasintéticas aqui, não é isso que ele quer uma parasintética e outra prefixal e sufixal, também não podemos ter como gabarito a letra D de dado.
Tudo bem, meus queridos? Bem, espero que tenha valido a pena. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua dúvida nos comentários, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos. O seu feedback é muito importante para a gente, tá ok? Um abraço, até o próximo módulo.